Tudo bem com você? Eu espero que esteja bem. E a gente vai dar aqui mais um segmento de vídeo, né? Meus amigos, a realidade que nós estamos presenciando no mundo, na sociedade, é porque está havendo um colapso interno do sistema, que não é percebido por qualquer pessoa. Ele só é percebido pelos despertos. Não tem como. Algo está corroendo o sistema, e eu já falei isso aqui. O reset está preparado. Tá? Por quê? Porque existe uma batalha, né? E não é uma batalha espiritual, aquela coisa mística, né? Demônios, anjos, né? Aquela coisa, né? Que o cristianismo implanta na cabeça das pessoas e por aí vai. E aí existe um monte de esotéricos, místicos, etc., que começam a ver essas coisas. É por isso que a exognose não vai pelo caminho do esoterismo. A exognose vai pelo caminho de perceber que por detrás do mito história dos gnósticos está a narrativa de seres, sejam eles extrafísicos, sejam eles seres moronciais, sejam eles seres materiais. Ok? O nosso sistema, ele nunca vai permitir que você chegue ao fim da história. Primeiro porque a nossa história foi tudo mal contada, né? O que é mal contada? Contada do jeito que eles queriam. A narrativa foi pronta por eles, né? E o que há no nosso sistema é uma guerra entre dois grupos chamados enlilitas e enquitas. Tá? Aí você vai me perguntar, bem, Enlil e Enki, que são dos deuses da Suméria, um que comandava Enlil, né, a Terra, e o outro, Enki, que era o cientista, a divindade que criou os humanos, que fez o processo de intervenção para criar o Homo sapiens sapiens, lembrando que a Terra passou por um estágio fractal, depois passou por um processo moroncial até chegar ao estágio material, que é o que nós temos hoje. A Terra é bem maior do que nós imaginamos, e existe um ponto central chamado Terra Base, que é apenas a área onde os humanos foram confinados a viver. Existem outros seres parecidos com nós, tá? Que têm um estágio evolucional bem maior, são seres pré-biológicos, ok? E alguns são biológicos, profundamente biológicos, né? E esses seres vivem em outras realidades do universo Terra, e tem seres extrafísicos, que eu chamo de seres fractais, que habitam um universo que não é o universo do Demiurgo, é um universo maior e superior. Ok? Porque o universo do Demiurgo é plenamente habitado por seres, tá? Por seres que são pré-biológicos, que estão entre o nível do espiritual e do material. Ok? Assim como na Terra também existem seres pré-biológicos ou pré-naturais que habitam níveis de existência. Vamos lembrar que o governo oculto, por alguns, é dito que as 13 famílias mais ricas da Terra, do mundo, eles não ocupam cargos políticos, eles estão por detrás de muitas organizações, eles têm um controle financeiro, eles são os donos
dos conglomerados de comunicação, tá? Eles estão por trás de tudo isso. No entanto, eles têm uma linhagem sanguínea, tá? E é essa linguagem sanguínea que eles querem manter oculta. Ok? E é preciso a gente ter cuidado, porque nós estamos no meio de um jogo. A maior bobagem que eu já vi na história é as pessoas ficarem fazendo simetria entre uma coisa e outra. Tá? Pessoal, esquerda e direita são as mesmas mãos que balançam o berço. Capitalismo, socialismo são a mesma coisa. O ridículo é que tem pessoas aí brigando porque, não, a minha ideologia não é a sua ideologia. Foi uma ideologia que implantaram na sua cabeça. O que é melhor para o mundo? É o capitalismo ou o socialismo? Olha, tanto faz. O governo oculto, essas três de família poderosa, estão um pouco se lixando para isso. Eles alimentam tanto um quanto o outro. O que eles gostam de ver é briga. Porque esses seres, segundo alguns até, esse governo oculto está lá em Agartha, a cidade subterrânea. Né? E esses seres de Agartha são de Shambhala, são avançadíssimos. Mas se eles são o governo oculto, são avançadíssimos, por que eles não interferem no planeta para acabar com a fome, com a miséria, com tudo quanto é coisa que não presta? Me digam aí. É evidente que não é. Tá? Veja, olha só. Imagine um tabuleiro de xadrez à frente, dois temíveis adversários disputando uma partida. Os adversários. Duas facções extraterrestres, Enquitas e Enlilitas. O prêmio, a Terra. Tá? As peças do tabuleiro, o instrumento de controle da humanidade. Quais são os instrumentos de controle da humanidade? Religião, política, meios de comunicação. Tá? E essa partida começou aonde? Essa partida começou lá na Suméria, não no Egito. Tá? O que foi que eles começaram a fazer? Criar religiões. Tá? Por que eles começaram a criar religiões? Muito simples. Esses seres perceberam que eles precisavam incutir na cabeça do Homo sapiens, porque existiam outros gêneros de Homo. Ok? Presta atenção nisso, isso é muito importante. Tá? Deixa eu ver esse escritor aqui, do qual eu tenho anotado algumas coisas. O Yuval Noah Harari, tá? Eu acho que ele é judeu. Num dos artigos sobre ele tem um livro escrito chamado A Breve História da Humanidade, ele diz o seguinte: porém, o verdadeiro significado da palavra humano é animal pertencente ao gênero Homo. Antes havia várias outras espécies desse gênero além do Homo sapiens, várias espécies. Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal, tá? Homo denisovano, vários. Quando esses seres começaram a fazer a manipulação genética, outros gêneros já existiam. Já existia o Homo sapiens, inclusive arcaico, que foi a primeira tentativa do Projeto Adão. E aí, veja bem, eles criaram
e esses seres se espalharam. Então, quando o Homo sapiens sabe que é ali já o processo da criação de Adapa e Tite, segundo as tábuas da Suméria, porque no Gênesis vocês vão perceber que existem duas criações. Tá? Duas criações. Tá? Então, essa batalha entre em Lilitas e em Quitas vai se perpetuar. Eles queriam que a humanidade ficasse extremamente dependente deles. Eles fizeram as pessoas acreditar que eles eram deuses imortais, que eles não morreriam, né? Mas você olha que a um determinado momento da história eles desaparecem, ou eles somem, e somem por quê? Porque foram embora para Nibiru. Depende do que você entende por Nibiru. Se você entende Nibiru como um planeta que o Zacarias sempre disse que existe, tudo bem. Eu prefiro acreditar nas terras de Nibiru. E esse pessoal foram para lá. Tá? Foram embora para lá. Ok? Aí, o escritor aqui, olha só, gente. Ele diz: para melhor explicar este ponto, ele diz assim: usarei o termo sapiens para designar a espécie de Homo sapiens, ao passo que reservarei o termo humano para se referir a todos os membros do gênero Homo. O humanos ele queria se referir ao Homo habilis, ao Homo erectus, ao Homo tal. E sapiens ele queria se referir ao gênero Homo. Por quê? Porque esses grupos coexistiam na Terra. Alguns desapareceram, alguns morreram, porque o Homo sapiens foi chegando, onde foi chegando, ou eles assimilavam ou eles matavam. Daí, meu querido, volto a dizer, você vai entender perfeitamente porque houve perseguição a índio, você vai entender o motivo de por que houve escravidão, tá? Você vai ver por que Enlil se achou dono, tá? Não se conformou com o que tinha assumido e quis ampliar os seus domínios, eliminando outros deuses, que a gente já viu que existem outros deuses. Não adianta o pessoal vir para cá e dizer, não, mas esses deuses citados na Bíblia são demônios. Não são demônios, são Elohim. Igualmente, Javé é Elohim. Isso está provado. Esse povo é porque não pega a tradução correta, fico pegando essas traduções meia boca, que são feitas aí, para manipular. Traduções para manipular as pessoas. Para continuar mantendo Enlil dominando pelo caminho da religião, tá? Porque o povo de Javé é um dos povos mais ricos da terra, estão no controle dos Estados Unidos, controlam a Europa, controlam isso, controlam aquilo. E aí, as 13 famílias, que eu já fiz vídeo aqui falando, que são, né? É preciso a gente ter um olhar clínico histórico, mito histórico, além da fantasia, além do esoterismo, do espiritualismo. Por quê? Porque quando eu vejo pessoas tentando de novo fazer a espiritualização das coisas, aí é a minha preocupação. Porque para mim é mais uma religião que vai surgir para dominar a cabeça das pessoas. E as pessoas não pensam pela própria cabeça, elas pensam pela cabeça de pastor, de padre, de bispo, de não sei o que, de apóstolo, não sei o que tem mais. Tá? Esses homens se investem de uma autoridade
né? Procedente da onde? Procedente da falta de clareza que o povo tem. Eles nadam de braçada sobre a ignorância das pessoas. Por quê? Porque lá atrás, Enlil e Enki tentou. Eu não estou dizendo que Enki é o bonzinho, não. Estou dizendo que Enki tentou salvar a humanidade várias vezes. E você vai ver aqui vídeo que eu vou colocar falando de como Adão e Eva viram esse acontecimento. Porque eu já disse para vocês, ou a gente junta os fios da história, pedaços daqui, pedaços dali, ou você não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque eles ficam fragmentando tudo, eles ficam confundindo as pessoas para que as pessoas não encontrem a resposta de nada. Então os paleontólogos ficam doidos, querem encontrar o tal do elo perdido. Não vão encontrar porque não existe elo perdido. Porque existiu vários gêneros de homo quando houve a intervenção para criar o Homo sapiens arcaico. Já existiu o Homo erectus, já existiu o Homo habilis, já existiam. E esses seres, mas por que? Aí você vai me perguntar, por que que esses seres não continuaram a evolução deles? Por que que os primatas não continuaram evoluindo? Porque essa evolução que aconteceu, tá? Que eu já dei o nome aqui de Andon e Fonta, que é descrito inclusive no livro desse livro aqui, chamado, tá? Olha aqui, livro de Urântia, que é uma espécie de revelação, foi um acontecimento fortuito ou, diríamos assim, acidental do surgimento de Adão e Fonta. Aquilo foi acidental. Depois não aconteceu mais. Tá? Isso é o que o livro diz. Pode ser que existam outras teorias. Mas eu vou focar nessa. Não aconteceu mais. E quando eles chegaram aqui, eles aproveitaram que já tinha o Homo habilis, e eles começaram a fazer processos e processos de tentativa. Tinha 2 Gran Eden, 3 Gran Eden, um Gran Eden na África, um Gran Eden na América Central, outro Gran Eden aqui, aqui não, lá no Oriente Médio. Então, de cada um deles saiu várias experiências. Aí você vai entender o surgimento dos povos, das civilizações, por que civilizações acabaram? Nossa, por que Atlantis acabou? Ah, por que os Murios acabaram? Por que Lemúria acabou? Por que Hiperbórea acabou? Por que não sei o que acabou? Tem um monte de perguntas sem resposta. Porque nem a ciência tem a capacidade de dar. Ok? Não é que acabavam, é reset. Faça o reset. Enlil adorava fazer isso. Quando ele via que a coisa estava. Bora acabar aqui. Tá? Quando você ouve os terraplanistas falando da Terra plana, eu acho engraçado, é porque a defesa deles é intransigente. Vocês veem que eles têm um certo fanatismo pelo domo. Alguns dizem que o domo é elétrico, outros dizem que o domo é de cristal, outros dizem que o domo é dilatar, sei lá. É uma. Né? Então eles falam da Terra plana desse jeito aqui. Aqui a planicidade e um domo cobrindo, porque a Bíblia diz. A Bíblia está reproduzindo uma ideia que era de outras culturas. As outras culturas falavam disso? Falavam. Mas o que é isso aqui? Isso aqui, meu amigo, não chame isso daqui de reino, chame isso aqui de prisão. Você está aprisionado nisso aqui. E isso aqui eu chamo de universo. Todos que acompanham o canal sabem que eu chamo isso aqui de universo Terra, que é bem maior. O domo nada mais é do que aquilo que nós chamamos de universo visível. Tá? Nada mais.
Então você vai entendendo que eu já falei aqui das 12 raças, surgiram 12 raças. 12. Por que 12 raças? Porque você vai juntando pedaços e você vai percebendo. Tá? Eu não sei se eu estou com um papel aqui das 12 raças para me citar para você. Mas se eu não citar agora, meus amigos, eu cito no próximo vídeo, tá bom? Porque eu quero mostrar para vocês isso, tá? As 12 raças. E por que, que as 12 raças existem, tá? É porque aqui a minha mesa é cheia de anotações, pessoal. Que é estudioso. Não estou dizendo que eu sou melhor do que os outros, não. Estou dizendo que estudioso. Deixa eu juntar aqui, pessoal. Estudioso tem que correr atrás. Isso aqui tudo são anotações, tá? Tudo são anotações. Ok? Então, eu vou ver se eu encontro aqui as 12 raças, tá? Que é aquilo que eu mostrei já em alguns vídeos aqui para vocês, tá? Eu não estou conseguindo encontrar, mas depois eu falo para vocês. As 12 raças que vêm originadas de Adão e Fonte, os Adomitas, tá? Depois a raça, há um processo em que nasce um grupo de casais Sanjique, da onde vai se originar a raça de cores, ok? Depois vai surgir, tá? Os cainitas ou noditas, tá? Os adapitas, tá? Os adamitas, vai surgir os enlilitas, os originários de Enki, os enquinitas, vai surgir também os nefilitas, os néfilins, ou originários dos igigues, adansonitas, que já são descendentes, filhos de Adão e Fonta. Então vai surgir ao todo, pelo menos a minha contagem, 12 raças específicas. O número 12 parece ser simbólico, mas você vai ver que esse número 12 vai ser muito repetitivo na história da humanidade. Tá? Ok? Todo o nosso conflito, que você pode chamar de conflito cósmico, eu chamaria de conflito do universo Terra, tá? Está baseado porque nós ficamos confinados, humanos, e aí humanos no sentido geral, tá? Sendo que aqui vários povos se estabeleceram, alguns se originaram de alguma raça dessa, tá? Porque vão aparecer exatamente essas sensações que nós temos hoje de povos quererem ser superiores a outros. Vocês vejam como os americanos se comportam, tá? Vocês vejam que vai surgindo potências mundiais e elas vão trocando de poder, tá? Porque quem está por trás é Enlil e Enki e outros seres aí, tá? Mais ainda. E aí eu vou aqui com vocês mostrar só um detalhe, que é falar sobre esse grupo aqui, os Nephilim, né? Que inclusive eu falo que existiu uma raça chamada Nephilitas. Os Nephilitas são originários da união dos Bnei Elohim com as mulheres
adapitas. Portanto, é a relação dos zigigues com as humanas, adapitas. Tá? É a mesma história contada de uma forma diferente. Então, os Bene Elohim, os zigigues e os Grigori, ou sentinelas, ou vigilantes, são o mesmo ser, denominados de maneira diferente. Mesmo. De acordo com as escrituras, a descendência dos filhos de Deus e das mulheres humanas eram Néfilim. O escritor diz aqui. Tá? E ele diz assim: mas não acredito que o termo seja atribuído apenas à descendência. Né? Os filhos de Deus que desceram do céu eram conhecidos como os Néfilim, uma vez que passaram a residir no reino terreno. Assim, eles e seus descendentes ficaram também conhecidos como os Néfilim. Acabei de falar, os Nefelitas. Tá? É semelhante ao cenário que você tem quando um emigrante irlandês muda de sua existência muda da sua existência lá do seu país para a América. Ele é irlandês, mas o seu ato de migrar deu a ele um novo título de americano. Ele e seus filhos agora são conhecidos por ambos os títulos, irlandês e americano, possuindo uma identidade dupla. Tá? Mas os filhos nascidos dele na América carregam um título mais forte. Preste atenção nisso aí. Tá? É muito importante para a gente refletir. Tá? Os escritores da Bíblia King James, de 1611, traduziram indiretamente a palavra Nephilim como gigante, mas a tradução acadêmica preferida é caídos. Aqueles que caíram, aqueles que vieram do espaço. Os zigigues saíram do interposto lá da Lua ou de Marte, ainda tem, né? Eu prefiro usar o termo terras de Marte, tá? Ou terras lunares, para vir à Terra base e decidir o seguinte: nós também queremos ter mulheres. Afinal de contas, elas são bonitas e são da raça de Adapa. Elas são Adapita, têm sangue puro. Preste atenção nisso. Não perca esse fio da meada, porque isso é muito importante para você entender o contexto em que a gente está vivendo. Tá? O gigante pode ser melhor compreendido quando você atribui os valores de altura, distância do chão ao topo, descendo das alturas, caindo do céu, assim por diante. Embora existam muitos pontos de vista acadêmicos sobre a identidade dos Nephilim, você deve levar em consideração a interpretação da palavra com base no contexto textual circundante, bem como o público para quem o texto foi escrito. Tá? Os gigantes existiram, mas eles eram chamados de Anakitas, dos filhos de Anak, Anakins. Ok? E eles já eram ali uma espécie de sub-raça do que foi se proposto. Para você ter uma noção da complicação que é a Terra, a história da Terra. Tá? A história da nossa realidade. A raiz da palavra hebraica para Nephilim é o verbo nefal, texto hebraico significando cair. Pode ser no chão. Segundo, cair em batalha. Ser derrubado. Desertar de um local. Falhar. O do texto hebraico denota pluralidade, dando-nos uma noção de que foram muitos. É numérico. Então, foram muitos aqueles que caíram. Lembremos-nos do livro de Enoque, que ao falar dos Grígoris, dos 200 Grígoris, que a tabuleta da Suméria também vão falar sobre os 200 Zigigues que desceram. Portanto, os Zigigues são mais antigos na história do que a história do livro de Enoque. Ok? Então, precisamos entender perfeitamente isso aí. Porque são histórias similares
são histórias iguais e são histórias dos mesmos personagens com nomes diferentes. Os filhos de Deus podem ser melhor definidos como uma raça de seres que desceram ou caíram à Terra, abandonando sua existência de habitação nos reinos celestiais. E isso você pode entender nas terras celestes. Tá? De acordo com a Bíblia, eles eram de origem angelical, nascidos, criados por Deus, por Elohim. Eles foram criados pelos deuses. Eles eram serviçais dos deuses, assim como os Igigos. Tá? Só que chegou um momento que eles disseram, bem, nós também queremos, já que vocês fazem o que vocês querem, nós também queremos fazer. Eles ameaçaram uma rebelião. Os Igigos ameaçaram, e esses seres também, sejam os Grígoros, sejam os Nephilim, fizeram a mesma coisa, porque, né, os Bene Elohim resolveram descer à Terra, ter filhos, e esses filhos eram os Nephilim. Nephilim não era o nome dos seres caídos. Nephilim é o nome também da descendência deles. Tá? Diz o texto, e trouxeram os habitantes humanos da terra, aos habitantes humanos da terra, as habilidades especiais. Claro, eles conheciam tudo a respeito do que nós possamos entender como uma sociedade avançada, bem como um libido sobrenatural. Sua descendência carregava o título de Nephilim. A propagação de sua raça mestiça na terra levou ao julgamento de Deus na forma de um dilúvio. Qual Deus? Enlil. Enlil não queria dividir espaço com ninguém. Tá? Enlil é Javé. Enlil é Jeová. Enlil entenda sempre isso, é o cara que disse assim, não, eu não vou dividir espaço com todo mundo, então eu vou acabar aqui, vou dar um reset na raça. Né? Conforme descrito no livro do Gênesis e outros relatos antigos também mencionados no livro de Enoque, é o fato de que esses seres desceram à terra durante os dias de Jared, o pai de Enoque. Seu nome significa literalmente descida. E ele recebeu esse nome porque a descida dos filhos de Deus, os Bene Elohim, à terra ocorreu durante a sua existência. Tá? É interessante neste ponto notar que tanto Enoque também mencionado no relato do Gênesis. Quando Jared tinha 160, lá em Gênesis 5:18. Quando Jared tinha 162 anos, nasceu seu filho Enoque. Tá? Após ter nascido Enoque, Jared viveu 800 anos. Por que esses seres, por que os humanos, naquela época, viviam 800, 900, 500 anos? E por que depois há uma diminuição desse processo? Eu vou falar para vocês, no próximo vídeo, sobre o pai da mentira. Tá? E vocês vão entender por que é que o livro do Gênesis, se a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber que quem mentiu não foi a serpente, quem mentiu foi Jeová. Quem mentiu foi Enlil. Correto? Então, a história das civilizações, a história da nossa realidade, a história da Terra base está intrinsecamente em a gente entender que nós estamos numa guerra em que existem muitas raças, algumas convivendo conosco, outras isolaram-se dos humanos porque perceberam também que o Homo sapiens sapiens estava caminhando, né,
numa direção que talvez eles acreditassem que houve ali aquela rebelião. Os homens começaram a dizer: não, vocês nos dominaram até aqui, agora nós também queremos seguir o nosso caminho só. Tá? Pelo menos olhando nas entrelinhas da Bíblia, a gente percebe que houve exatamente isso. Certo? Tudo bem? Muito bem. Então, aguardem o próximo vídeo, porque vem muita coisa boa ainda. E a gente vai continuar comentando a nossa história e levantando as teorias e as especulações que a gente tem direito de fazer. Correto? Forte abraço e até o próximo vídeo.